lá. Vamos lá. Tai Chi nas dores de joelho. Bom, primeiro para começar aqui, eu preparei aqui só uma leve introdução, né? Quando a gente fala de joelho, né, a gente se refere ao quê? A ossos, né? Aos tendões, aos ligamentos, aos músculos, meniscos, né? Então, toda a anatomia do joelho está envolvida nessa dor, né? Então, quando você tem dor, alguma lesão, alguma dessas estruturas está comprometida, tá? E quais são as causas dessas dores? Então, quem tem dor no joelho, pessoal? Coloquem no chat. Quem tem dor no joelho? Então, quem tem dor no joelho sabe, né, que tem tendinite de joelho, tem bursite, tem artrose, né? Eu acho que tendinite e artrose são as campeãs, né? Aí tem artrite, tem as por acidentes, né? Então você pode ter dor de joelho por pancada, por queda, né? Por atropelamento. Então, N causas, né? De acidentes e traumas. Rompimento, né? De ligamento, se você faz algum, né? Independente do esporte, da atividade física, você pode romper os ligamentos. A lesão do menisco. O menisco é como se fosse um colchãozinho, né, para amortecer o impacto no joelho. E, acima de tudo, o que? É estar acima do peso. Então, estar acima do peso, né, eu coloquei aqui como asterisco, estar acima do peso intensifica todos esses problemas. Quem está acima do peso. Eu acho que quem está acima do peso, eu acho que está muito ciente disso, né? Então, precisa, né, então, os nossos membros inferiores, as nossas pernas, o nosso quadril, o nosso tornozelo, ele sofre com isso, com o excesso de peso. Então, independente do problema que você tenha, eu não estou dizendo que vai resolver, mas aliviando o peso corporal, né, diminui um pouco os sintomas de dores, tá? O que o pessoal escreveu aqui? Então, artes marciais, né? A Laiana falou, machuquei no karatê. Então, dependendo independente da atividade que você faça, mesmo o trabalho, quem trabalha muito com excesso de peso, por exemplo, pedreiros, né, que sobrecarregam o joelho o dia inteiro, pega uma coisa para cá, leva para lá, então vai chegando uma hora que vai ter uma tendinite e depois vai evoluir para uma artrose, tá certo? Então, quem tem, né, dor de joelho sabe como é que é. E o que a gente pode fazer com isso, né? Então, a primeira coisa que eu coloquei aqui é você procurar ajuda, um especialista. Então, claro que a primeira coisa que a gente faz é querer amenizar, fazer compressas, fazer repouso, né? Isso com certeza ajuda. Mas se for um caso grave que você não consegue se mexer, aí você tem que procurar ajuda, né, de um especialista. Você vai no médico, você vai no fisioterapeuta, certo? E o segundo item que eu coloquei aqui é repouso, né? Que com certeza o repouso vai te ajudar a desinchar, a tirar o vermelhidão, vai depois melhorar a movimentação. Tem gente que também passa pomadas ou até emplastros, né, para proteger o joelho. Tem aquelas faixas elásticas que geralmente é indicado também para dor no joelho, para estabilizar o joelho. Exercícios. Geralmente na fisioterapia a gente recomenda fazer exercícios de alongamento. Aquele exercício bem famoso de esticar a perna com uma toalha e puxar a perna para trás. Ou também puxar a perna para trás. Sabe aquele alongamento que os corredores fazem? Que puxa a perna para frente, puxa a perna para trás. Geralmente isso também alivia um pouco essa pressão do joelho. Claro, né, como eu falei,
no item acima, se você melhorar a alimentação, você tira o excesso do corpo, né? E isso também ajuda, né? E claro, não a curto prazo, né? A médio e a longo prazo isso ajuda bastante. E geralmente o que as pessoas procuram fazer são as compressas, né? Eu deixei aqui por último, porque eu queria explicar um pouquinho sobre essa questão de compressa. As pessoas têm muita dúvida com relação se eu coloco frio ou quente, né? Então quem tem dor no joelho, por exemplo, deixa eu colocar aqui, deixa eu ver aqui, o que eu fiz aqui? Opa, peraí, peraí pessoal, sair da tela, só um segundinho. Bom, então aqui, quando a gente deve usar frio ou quente, né? Quando eu atuava, né, na fisioterapia e na acupuntura, isso era uma pergunta assim, acho que 100% das pessoas perguntavam, independente se era joelho, podia ser esporão, né? As pessoas vêm com muito problema de esporão, joelho, ombro, que mais? Cotovelo, então todas as articulações, no geral, né, punho, as pessoas tinham essa dúvida, se eu devo colocar frio ou quente. Eu vou escrever aqui. Então, quando a gente deve usar o frio? O frio, geralmente nós usamos nos processos inflamatórios. O que é um processo inflamatório? É quando você tem aquele inchaço, quando você tem aquele vermelhidão ao redor, né, da articulação envolvida. Você tem limitação de movimento, deixa eu só simplificar aqui, limitação de movimento, e dor, né, que é o mais, é o clássico, né? Então, se você tem esses quatro sinais, quer dizer que você tem um sintoma, né, um processo inflamatório agudo, porque agudo é o que você machuca na hora. Então, vamos supor que você torceu o joelho hoje. Então, se você tem esses sinais de inchaço, vermelhidão, que você não consegue mexer e tem dor, geralmente a gente coloca o frio. Por que o frio? O frio, ele não deixa que o sangue extravase nos vasos sanguíneos. Então, quando a gente coloca o frio, o gelo na região, a gente está restringindo que o sangue vá para fora, tá? Então, isso que a gente vai diminuir o inchaço. Agora, quando que a gente usa o calor? Compressa quente. A gente usa o quente, assim, é que na medicina chinesa, é que nos livros clássicos de medicina chinesa, deixa eu colocar aqui em tela cheia. Nas literaturas, quando a gente estuda medicina chinesa e acupuntura, é pouco falado com relação ao frio, a compressa fria no local, né? A gente fala muito do calor, porque o calor ele circula o sangue, ele movimenta o qi, ele relaxa os meridianos, né? Então a gente vê muito na literatura de medicina chinesa e acupuntura, a gente não vê muito a questão de frio, né? A gente usa mais o calor. Agora voltando aqui, o calor a gente vai usar em processos crônicos. O que é um processo crônico? Vamos dizer, problemas crônicos. Crônico, na medicina chinesa, né, eles avaliam mais ou menos de 7 a 10 dias após a lesão. Então, no começo você
Você pode fazer a compressa fria, quando você tem para você controlar esse processo inflamatório. Depois que você controlou esse processo inflamatório agudo, né, nessa primeira fase, é indicado você colocar calor. Por quê? O calor, porque uma vez que você controlou todo o processo inflamatório, se você mantiver a compressa fria, você vai restringir a circulação sanguínea. Você vai restringir, então, na medicina chinesa, então se você mantém o frio direto, você causa uma estagnação a gente fala assim, você causa uma estagnação de energia no local e você restringe o sangue, você não deixa o sangue nutrir aquela região. Né? Então, como que ela está machucada, né? Ela está sensível naquele momento, então o ideal depois de 7 a 10 dias, então após 7 dias ou após 10 dias, o ideal é você colocar calor, para justamente o sangue circular, para o qi circular, para o meridiano trabalhar melhor. Tá? Então essa ideia, esse é o conceito da medicina chinesa com relação ao frio e calor. Tá? Então, basicamente é isso. Tá? Não tem muito segredo. Claro que existe, por exemplo, uma área da fisioterapia que o pessoal só faz tratamento com gelo. Assim, por experiência própria, eu nunca fiz esse tratamento de gelo tão longo assim, que a pessoa talvez enfia a perna ou o braço, ou talvez até o corpo todo numa bacia de gelo e fica lá por alguns minutos, né? Eu nunca fiz isso, nunca experimentei, eu nunca indiquei para nenhum cliente meu que passou comigo e falou assim, ó, vai fazer enche um balde, assim, uma bacia de gelo e mergulha dentro. Não, isso eu nunca indiquei. Eu acho que eu nunca vou indicar isso porque eu acho que quem estuda acupuntura e medicina chinesa é muito difícil adaptar com isso, né? Você entrar numa banheira de gelo, colocar o braço inteiro no gelo, a perna inteira no gelo, tá certo? Então sempre a gente incentiva o calor, tá? Então como a gente está falando de joelho, né, como eu falei antes, isso serve para qualquer articulação. As pessoas procuram muito também acupuntura, massagem para eu citei agora o problema de esporão de calcâneo, fascite plantar. E uma das coisas que alivia de verdade é o calor. Eu vejo que as pessoas vêm e falam assim, nossa, eu fiz tantas sessões de fisioterapia e só me botaram gelo, né? Só me botaram gelo e não melhora, né? Aí eu sempre indicava o contrário, que era o calor que iria aliviar. Lógico que não é uma coisa mágica, que você faz uma compressa quente e você vai ter um alívio rápido. Isso demora, né? Um processo inflamatório crônico, né? Após 7 dias, como eu mencionei agora, leva um tempo para você melhorar, tá? Então demora um pouco, tem que saber cuidar disso, né? Então, como a gente está falando de medicina chinesa, uma das coisas que a gente faz, que é uma prática muito utilizada para quem já submeteu a acupuntura, por exemplo, é a moxa bustão. Moxa é um bastão que tem essa queima da erva, e essa erva, ela com o calor penetra no seu corpo. E a moxa tem essa função de justamente circular o sangue, circular o qi dos meridianos, tá certo? Então, vamos voltar aqui. Então, eu acho que, não sei se ficou claro. Ficou claro, pessoal? Alguma dúvida com relação a isso? Podem escrever aqui no chat. Eu sei que é uma dúvida muito comum entre as pessoas de fazer quente, frio, tá? Então, quando tem sangramento, inchou, certo? Fica vermelho, é frio. Depois a gente faz a
compressa quente. Vamos ver o que vocês escreveram aqui. Gilberto falou aqui, estou com um problema na parte frontal, parte interna, bem em direção da patela. Isso você pode ter, isso pode ser uma tendinite, pode ser uma bursite ou até uma condromalácia. Condromalácia é quando você tem um atrito da patela com o fêmur, tá? Então, claro que isso tem que ter um diagnóstico para ver o que é de verdade, tá bom? E vamos continuar aqui, deixa eu ver aqui. Olha lá, eu tinha mencionado aqui, mas eu não tinha lido. A Lailana falou, moxa bustão é maravilhoso para isso. Isso mesmo, moxa bustão é muito bom para processos crônicos, tá bom? Então vamos continuando aqui. E assim, como a gente está falando de medicina chinesa, né, como eu estou falando de medicina chinesa, a gente também tem os meridianos da acupuntura, né? E ao redor do joelho, nós temos esses meridianos aqui que estão envolvidos. Nós temos o meridiano do estômago, o meridiano do baço, o rim, fígado e vesícula. Ou seja, o que acontece aqui? Vamos lá. Quando você tem quando o meridiano é obstruído, quando você tem um caminho do meridiano, quando ele é interrompido, quando o qi e o sangue é interrompido, né, todo o meridiano tem vai ser afetado por esse problema, que você interrompeu o fluxo de energia. Então, quando você tem um exemplo aqui, o estômago, né, você tem o meridiano do estômago. O meridiano do estômago, ele começa aqui na cabeça, né, na região da face, e vai até os dedos do pé, né, uma visão geral, né, de qual é o trajeto do meridiano. Então, é isso, ele começa aqui na face, anda pela frente e desce até os dedos do pé. Então, ele passa pelo joelho, tanto direito como esquerdo, correto? Então, se você tem um problema, né, de joelho, por exemplo, isso pode influenciar no meridiano do estômago. Ou seja, falando assim de uma forma mais fácil, se você tem um problema no meridiano do joelho, o meridiano do estômago do joelho, isso vai causar problemas na sua digestão. Não sei se vocês já sentiram isso, né? Então, se você tem o joelho, né, passa o estômago, o baço, o rim, fígado e vesícula. Então, comprometendo esses meridianos, então, estômago e baço, eles são meridianos que ajudam a nossa digestão, a digestão e a circulação de qi e sangue no corpo. Então, comprometendo o joelho, você vai comprometer diretamente o meridiano do estômago e do baço. Então, problemas digestivos, eles podem acontecer. O meridiano do rim, o que acontece no meridiano do rim? O rim, na medicina chinesa, ele está ligado com os ossos. E os ossos, eles estão ligados com a nossa região lombar. Então, se você machuca o joelho, você pode ter sinal de dores lombares, por exemplo, né? Não sei se alguém já sentiu isso, né? Machucou o joelho, compensou e parece que compensou na lombar, não, mas é o meridiano do rim que não nutre, né, diretamente o próprio órgão rim. Aí você sente essa fraqueza lombar. Fígado e vesícula. Fígado e vesícula são meridianos que, na estrutura do corpo, eles estão relacionados com os nossos tendões e a problemas emocionais. Então, quando você tem um acometimento aqui no joelho, onde passa o meridiano do fígado e da vesícula, os tendões do corpo eles ficam mais enfraquecidos, né? E
a sua parte emocional também ficou alterada, lógico. Você machucou o joelho, você vai ficar um pouco chateado, um pouco triste, enfim, tá? Então é essa explicação com relação aos meridianos, certo? Então, no joelho tem o meridiano do estômago, baço, rim, fígado e vesícula, tá? Aqui, eu coloquei aqui só por uma questão de curiosidade, tá? As pessoas que gostam de medicina chinesa e acupuntura. Então, vamos lá. Seguindo aqui, e assim, bom, agora vamos chegar aqui no nosso foco, que as pessoas perguntam aqui, né? A pergunta número 1 que aparece aqui: André, eu posso fazer Tai Chi com dor de joelho? Aqui eu estou ilustrando, onde que tá? Aqui, né? Eu estou ilustrando aqui uma posição muito comum quando a gente está treinando Tai Chi, né? Quando geralmente aqui no canal, aqui quem está aqui pela primeira vez, eu ensino movimentos, né, posição de base, postura. Então essas duas posturas que você está vendo aqui, então eu estou de bermuda aqui, fica mais fácil de visualizar. Essa posição aqui nós chamamos de pé paralelo. Então você vê aqui que tem um componente que você precisa do joelho. Deixa eu dar um zoom aqui. Opa, deu um zoom errado. Pera aí, pessoal. Deixa eu voltar aqui. Ó, você tem um componente aqui que você precisa dobrar o joelho, tá vendo? Então acho que as pessoas ficam assustadas com relação a isso. Será que essa posição vai me machucar? Essa posição paralela, ó. Eu deixei até aqui uma linha aqui, ó. Essa linha vermelha aqui, limitando até onde que você tem que dobrar o joelho, certo? Então, o joelho, a sua patela, ou seja, a ponta do seu joelho, ele fica mais ou menos na linha dos seus dedos. Então, não é parece que é uma flexão, se você ver aqui nessa imagem, se você ver essa imagem aqui, de frente, opa, eu dou um zoom aqui e sempre sai. Se você ver essa imagem aqui, de frente, parece que eu estou dobrando muito, né? Parece que eu abaixei e fiquei muito dobrado o joelho, mas eu não tô. Eu tô, né? Porque a perspectiva de quando você dobra o joelho é diferente. Então nessa aqui, ó, de lado, nessa linha vermelha que eu estou mostrando, né? Não é tanta coisa assim, né? Não é um agachamento. As pessoas que fazem academia, musculação, isso aqui não chega nem perto, tá? De você fazer um agachamento, por exemplo. É uma coisa assim, vamos dizer, tranquila de se fazer, né? E tem outra posição. Então essa posição aqui que eu mostrei a gente chama de pé paralelo, né? Então nos vídeos que eu mostro aqui no meu canal, eu sempre, né, geralmente eu fico nessa posição do pé paralelo, fazendo o exercício. E também essa posição aqui. Essa foto aqui eu tirei do meu canal do YouTube mesmo, né, os meus vídeos. Eu roubei minha própria foto. Tá? Então essa posição também a gente chama de Mapu. Mapu em chinês quer dizer base do cavalo. E como assim, como eu tô com a calça comprida, meio folgada aqui com a calça, não dá para notar muito, mas é basicamente a flexão do joelho é bem próxima ao pé paralelo, essa foto aqui de cima. Não foge muito. Então, o que muda nessa posição do pé paralelo e do Mabu, que é essa aqui de baixo, é a posição. Então, os pés paralelos, né, o nome já diz, eles ficam um do lado do outro, né, eles ficam iguais, um do lado do outro. E essa aqui tem uma diferença que uma fica na frente e outra atrás, só isso. Mas a questão do ângulo do joelho é a mesma. Então, respondendo essa pergunta,
se você pode praticar o Tai Chi com dor no joelho, sim, você pode praticar. Claro que deixa eu deixar aqui em tela cheia, pessoal. Você pode praticar porque o que sustenta o joelho são os músculos. Então, nós temos o esqueleto, né, que é composto pelos ossos, e sem os músculos a gente não fica de pé. Então, se você pegar como eu falar, um esqueleto, né, um brinquedo de esqueleto, e se você deixar em cima da mesa, ele não fica de pé. O que sustenta o nosso corpo são os músculos. Então, se você tem um problema de joelho, né, então você tem que se conhecer. Então, no começo eu falei, quem tem tendinite, quem tem bursite, quem tem artrose, sabe qual que é a sua limitação, correto? Então, você sabe que você não pode agachar. Vamos supor que você quer pegar um sapato no chão, num exemplo, ao invés da pessoa agachar com o joelho, quem está com problema de joelho, geralmente agacha com o tronco, né? Abaixa com o tronco, que é o errado, que é o certo mesmo é usar o joelho, abaixar e pegar o tênis, né? Esse exemplo que eu dei, mas qualquer objeto no chão serve, né? Então, se você sabe que você tem esse problema, se você sabe que você tem um problema crônico, uma artrose, que com o tempo só vai piorar, então você tem que saber respeitar o seu corpo. Então, mesmo com artrose, que é um processo talvez o mais grave, vamos dizer assim, deixa eu ver aqui do que eu listei. Sim. Você tem artrose, artrite. Se você tem esses problemas e se você conhece as suas limitações, você pode praticar com cautela. É isso que eu sempre respondo nos comentários aqui do YouTube, quando a pessoa me pergunta se é possível praticar o Tai Chi com o joelho ruim. Ah, eu tenho artrose, tenho artrite. Sim, você pode, mas respeitando o limite do seu corpo. Tá? E por que é importante dobrar o joelho? Deixa eu voltar aqui, ó. Né? Ah, não, antes disso, esquece. Esquece, eu pulei aqui. O que acontece quando você tem esse tipo de ângulo de flexão? Tanto no pé paralelo aqui, como no Mabu, nessa figura, né? Você tem uma contração chamada contração isométrica. O que é essa contração isométrica? Bom, contração isométrica é aquela contração do músculo, né? Então, contração se envolve músculo, né? Como a gente está falando de musculatura, de exercício, você tem a contração. Contração isométrica é o tipo de contração que não tem movimento da sua articulação. Por exemplo, quando você vai no mercado, você vai fazer compra, você sai do mercado com uma sacola cheia. Você sai do mercado com uma sacola de 5 quilos de arroz, por exemplo. Então você vai estar segurando aquela sacola de arroz, concorda? Com as suas mãos, com as duas mãos, enfim, com uma. Então, isso que você está fazendo, segurando a sacola, né, de compras, é uma contração isométrica. Você não sai do mercado, por exemplo, e fica fazendo um exercício de bíceps, né? Então, esse movimento de contração com articulação, a gente chama de movimento concêntrico e excêntrico. Você contrai e relaxa, contrai e relaxa. Então, aqui eu estou tendo movimento articular. Então, a contração isométrica, que eu estou falando aqui, é uma contração que você está segurando, vamos dizer assim, que você está brincando de estátua. Você fica na posição e fica paradinha. Então, nesse tipo de contração, nessa posição que eu tô, nessa figura aqui, é um tipo de contração isométrica da sua coxa.
Então, se você for ver meus vídeos dos exercícios de Tai Chi Chuan, eu não faço agachamento, eu não desço, subo, né? Eu não faço isso. Claro que tem movimentos que tem passos, né? Então, o Tai Chi Chuan não é um movimento estático, parado. Então, você tem a movimentação, você pode e deve andar, mas é um movimento tão, assim, que não é de grande impacto, né? Então, esse é o legal quando a graça do Tai Chi Chuan. Você não tem impacto nas suas articulações. Então, quando você tem essa contração isométrica, então essa contração isométrica tem esses objetivos. Esse objetivo de fortalecer, mesmo que não tenha movimento articular, não, vamos supor, a pessoa que vai na academia treinar bíceps, a gente sabe que treinar bíceps, né, se a pessoa quer desenvolver o músculo, tem que ter a ação do antebraço para movimentar, né? Para você trabalhar o movimento do bíceps. Mas mesmo se você trabalhar o bíceps parado, você também está usando uma contração isométrica. Você também está fortalecendo o bíceps, tá? Mas como a gente está falando de joelho, então a contração isométrica ela vai fortalecer o músculo da coxa, que é o músculo principal que está envolvido na articulação do joelho, já que a gente está falando de joelho, né? Tá? E outro objetivo da contração isométrica é estabilização da articulação. Então, quem tem problema de frouxidão ligamentar, sabe como é que é, né? Então, a articulação, ela não, que a gente fala, não coapta, né? Ela não fica, ela não coapta bem, certo? E isso, então, com a contração isométrica, você também fortalece a articulação, né? Como eu falei agora, você diminui o impacto. Na contração isométrica você segura, né? Então, na posição que eu estou aqui, você está segurando com a musculatura da perna. Então, não vai sofrer impacto, você não vai pular. E também serve como um trabalho de reabilitação. Então, quem faz fisioterapia, reabilitação de qualquer parte do corpo, né? E a contração isométrica, ela também é bem-vinda quando a gente faz a reabilitação, tá certo? Então são esses pontos que eu deixei aqui para vocês entenderem qual que é né? Não tem segredo, percebe que não tem segredo, né? Olha, não tem segredo de ficar na posição, se vai doer, é aquilo que eu comentei agora. Se vai doer e você se conhece, você tem problema de joelho, faça com menor ângulo de flexão do joelho, dobre menos o joelho, que assim não vai fazer tanta diferença. Claro que tem gente aqui que gosta de um trabalho mais forte de exercício. Então, se você gosta de um trabalho mais forte e não tem problema nenhum articular, você pode dobrar mais o joelho, né? Tanto no pé paralelo como no Mabu. Você pode dobrar mais, não tem problema. Aí, se você dobra mais, você vai exigir mais a sua musculatura. Sua musculatura tem que ser forte bastante para sustentar o tempo que você está treinando, certo? Bom, e deixa eu ver aqui, a contração isométrica. Tá, e o último ponto aqui que eu queria deixar aqui para finalizar aqui a nossa conversa e por que precisa dobrar o joelho, né? Qual que é o motivo por trás de dobrar o joelho? É assim, o Tai Chi, como sempre coloco aqui no meu canal, deixa eu voltar aqui na tela cheia, né? Então, como eu sempre falo que o Tai Chi é uma arte marcial, e arte marcial a gente treina várias formas, né, de executar o corpo, e uma das
uma das coisas importantes na arte marcial é ter uma base firme. Então, por isso que eu coloquei aquela hora a base do Mabu. Mabu, como eu falei agora há pouco, é a base do cavalo. Então, por que é isso? Então, para o chinês, o Mabu, o nome base do cavalo, o que significa isso? Qual que é a ideia por trás, né, do Mabu? Antigamente não, até agora, né? Mas eu digo antigamente nas guerras medievais, em batalhas durante reinos, entre reinos na China, eles usavam muito o cavalo como um meio de transporte. Um meio de transporte até o meio para ir para a guerra. E quando você vai para a guerra, você vai armado, você vai com uma pessoa em cima do cavalo ou até duas pessoas em cima do cavalo, né? E o cavalo, para o chinês, é um símbolo de resistência e de força. Por quê? Você imagina, o cavalo carregando duas pessoas, ou até mais, e tem a armadura, tem as armas, tem um monte de peso em cima dele. Então, você imagina um cavalo correr vários quilômetros, né, mantendo a mesma frequência de velocidade, a mesma velocidade. Então, para o chinês, quando a gente treina o Kung Fu, o Tai Chi Chuan ou até outras artes marciais, a gente tem que colocar isso em mente que se o cavalo ele consegue correr tanto, né, um tão longo tempo e carregando tanto peso, e por que nós, seres humanos, por que você não consegue suportar o seu próprio tronco? Então, por isso que vem esse nome aqui de Mabu, é de você ficar na posição, tá? Então, isso que eu contei para você do cavalo é justamente isso, né? É você ficar na base do cavalo, tá certo? Não para você sofrer, né? Claro que no começo é sofrido. Eu não vou dizer que é uma delícia ficar na posição, mas depois você se acostuma. Se acostuma bastante ficar na posição, tá? Aí, com o tempo, você vai perceber. Quem treina já um bom tempo, quem já treina há muitos anos, vai perceber que a perna ela fica mais fortalecida, ela fica mais forte. Você não vai cansar tanto, você consegue suportar subir um lance de degrau assim, bastante lances de degrau e assim vai. Então não tem, né, não tem o porquê não treinar essa base, tá? É para justamente isso. É para fortalecer o seu membro inferior como um todo. Eu não estou falando aqui só, da coxa, da perna, do joelho. Eu estou falando de tudo. Eu estou falando desde a lombar, quadril, coxa, joelho, tornozelo e pé. Eu estou falando de tudo isso, tá? Por isso que a gente treina bastante essa base, porque é essa base que vai te dar o sustento para você não se desequilibrar. Então, as pessoas não buscam o Tai Chi para evitar quedas. Então, para você evitar quedas, você tem que ter uma base forte, lógico. Não é somente ter uma base forte, né? Se você tem desequilíbrio por labirintite, já é um outro problema. Eu estou falando um problema já mais músculo-esquelético, tá? Envolvendo músculos, tendões, ligamentos, articulações, tudo isso, tá certo? Então, é sempre bem-vinda essa base pra gente, tá bom? Então, é aquilo que eu vou repetir de novo. Se você não conseguir ficar na posição, por conta que você tem uma tendinite, uma bursite, uma artrose, uma artrite, se você tem um rompimento, respeite o seu corpo. Vá de acordo com a sua necessidade. Se você consegue, né, repetindo aqui, né, se você consegue dobrar mais, dobre mais, não tem problema, tá bom? Isso quer dizer que você tá bem, que a sua musculatura tá forte, o seu joelho te suporta, tá certo? Então, é isso que
eu tenho para falar para vocês, tá bom? Alguma dúvida, pessoal? Vamos lá. Perguntas e respostas com relação a tudo isso que eu falei. Se vocês não tiverem nenhuma pergunta, não tem problema. Aqui escreveu, Leon escreveu, parece um pouco as bases do Wing Chun. Wing Chun, eu não conheço o Wing Chun, eu nunca treinei, mas eu já vi algumas coisas, é próximo, acho que o Wing Chun não tem uma base tão larga assim como eu estou mostrando aqui, tá? Mas a questão do joelho, de você ficar com a base fixa, com o joelho dobrado, é a mesma de qualquer estilo de Kung Fu, né? O Kung Fu, geralmente, a gente vai ter essa base mais, com mais ângulo de flexão, certo? Tudo bem, pessoal? Vocês têm, vamos lá, mais alguns minutos. Se vocês tiverem alguma dúvida, pode perguntar, senão a gente vai encerrar e descansar. Vocês estão cansados, né? É que pra mim aqui é de dia. O pé da frente, o pé fica reto para frente, depende da posição. Depende da posição. O pé paralelo, sim. O Mabu, não. O Mabu, ele já tem o ângulo de pé mais fechadinho, tá? O pé paralelo, sim. Então, a Ana Cristina perguntou o seguinte, como eu falei do impacto, é que na contração, como eu falei aqui na contração isométrica, você não tem um impacto. Então, se você fica na posição, você não tem... É que assim, você pode até fazer... quem faz academia, sabe quando você faz saltos? Quando você pula, você salta e desce. Quando você faz o pulo, você tem um impacto, né, sobre as articulações, tanto do quadril, do joelho, como o tornozelo. Então, como a contração isométrica, como eu expliquei, ela não exige movimentação articular, então você não tem impacto. Você fica parada, né? Você fica parado com articulação. Então você tem a contração do músculo, mas você fica parado com relação à articulação. Então você não tem impacto, tá certo? Não sei se eu respondi sua pergunta, Ana. Bom, pessoal, já que as pessoas não têm dúvida, tá bom? Então, vamos encerrar a nossa live. Então, obrigado pela presença de todos, tá? Eu espero que eu consegui responder, bom, a maior parte das dúvidas, né? Que é a questão de se pode fazer ou não, né? O Tai Chi na dor do joelho, né? Mas a resposta é sim, e sim com cautela, tá bom? Então, obrigado, pessoal, e bom descanso, até a próxima live, tá bom? Tchau, tchau.